A paz do Senhor, meus queridos, quero compartilhar com vocês o texto de 1 Samuel, capítulo 17, verso 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com a espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a tua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Hoje mesmo darei as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Queridos, eu quero pensar um pouco com vocês sobre as escolhas de Deus. Quando olhamos para o capítulo anterior, no verso 7, quando o Senhor Deus enviou o seu profeta Samuel a Belém de Judá, à casa de Jessé, pai de Davi. E quando ele chegou lá naquele lugar, primeiramente ele encontrou Eliabe, o seu filho mais velho, primogênito, e disse: Certamente estou diante do ungido do Senhor. Porém o Senhor disse para Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, pois o tenho rejeitado. Porque o Senhor Samuel não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então depois mandaram chamar Davi. Então, queridos, ele foi ungido como rei de Israel, o futuro rei que estaria sendo o sucessor do rei Saul. E aqui, queridos, no texto mencionado, entre a guerra que estava prestes a acontecer, mais uma vez, entre os filisteus e Israel. E ali, queridos, dessa vez, os filisteus levaram o seu grande herói, que eles consideravam como o maior herói de todos, o seu gigante filisteu, chamado Golias. E aquele homem estava diante de Israel, afrontando há 40 dias o exército de Israel. E todos os dias aqueles exércitos se acampavam um de um lado e o outro do outro. E ali, queridos, todos estavam temerosos quando viram a estatura daquele gigante. E todos temiam, inclusive o rei Saul. E Davi, quando soube, chegou para os filhos de Israel, para aqueles que estavam lá, inclusive seus irmãos, que estavam também no campo de batalha, e perguntou para eles do que se tratava, e disseram a ele acerca daquele gigante filisteu. Então Davi disse: Pois quem é este incircunciso que ousa desafiar, que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi, muito incomodado com toda aquela situação, queridos, chegou diante do rei Saul e disse para ele que ele iria enfrentar aquele gigante Golias. E Saul, naquela hora, olhou para Davi e ficou preocupado, pois sabia que a sua estatura, o seu tamanho, e ele não era capaz de enfrentar aquele gigante que era acostumado a estar nos campos de batalha, que era um homem experiente em batalhas. Mas Davi não se incomodou com nada daquilo, não se intimidou com nada daquilo, e chegou para o seu rei Saul e lhe disse: Teu servo aqui já defendeu as ovelhas de meu pai, e já matei um urso e um leão, e com certeza o Senhor meu Deus, ele com certeza me concederá esta vitória sobre este gigante que tem afrontado os exércitos do Deus vivo. Então o rei Saul permitiu que Davi fosse enfrentar aquele gigante. E quando o gigante olhou para Davi, começou a amaldiçoá-lo. E estas palavras que foram mencionadas aqui, queridos, foram as respostas que Davi deu àquele gigante. E logo depois Davi pegou a sua funda e com apenas uma pedra correu ao encontro daquele gigante e atirou. E aquela pedra acertou a testa daquele gigante e cravou na sua testa. E aquele gigante caiu por terra, com o seu rosto em terra. E logo em seguida Davi correu e pegou a própria espada do gigante e ali decepou a sua cabeça. E todos os filisteus, vendo que o seu herói estava morto, fugiram diante de Israel. Todos estavam ali temerosos, porque sabiam que a sua esperança estava no gigante filisteu. Então, queridos, eles fugiram de diante de Israel. E ali, queridos, a gente vê que Deus manifestou o seu poder e a sua glória através daquele que havia sido ungido para ser o seu rei. Aleluia! Então, queridos, a gente também observa no texto aqui que a gente vê que claramente Davi era um que ali diante de todos não tinha valor algum por ser o menor da sua casa, por ser o filho mais novo do seu pai Jessé. Então, queridos, assim também a gente observa no outro texto, que eu quero mencionar aqui também, para a nossa reflexão, que está lá em Juízes, no capítulo 6,
quando fala que um anjo visitou um certo cidadão chamado Gideão, que estava ali vivendo também oprimido pelos inimigos midianitas, que eram inimigos também do povo de Israel, queridos. E ele estava ali malhando trigo no lagar, onde não era para ser malhado trigo. Na verdade, ele estava ali, queridos, para tentar, de alguma forma, proteger aquele alimento, pois os seus inimigos, midianitas, estavam ali oprimindo o povo de Israel durante 7 anos. E o Senhor enviou aquele anjo para ele, e ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E logo em seguida Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que dizem acerca das maravilhas que o Senhor operou na vida dos nossos pais, outrora? Então Gideão estava ali, queridos, de uma forma tão triste, tão temeroso, tão desesperançoso, estava ali tão angustiado, estava sofrendo, porque ele estava vivendo debaixo de uma opressão, ele e todo o seu povo. Então, queridos, o Senhor ali manifestou o seu poder através da vida de Gideão. Gideão, queridos, fez prova de Deus, mas antes dele fazer prova de Deus, queridos, para saber se de fato era o Senhor que estava mesmo falando com ele. E ele disse que ele era o menor da sua casa, e a sua família era a mais pobre na cidade de Manassés. Então, queridos, ali o Senhor manifestou a sua glória, usando a vida daquele homem. Porque logo em seguida o Senhor mandou que Gideão chamasse a 32 mil homens. Porém, 22 mil homens voltaram para os seus lares e ficaram 10 mil. E daqueles 10 mil também, 9.700 voltaram para os seus lares. E somente 300 ficaram com Gideão para enfrentar os inimigos, os midianitas. E Gideão venceu a batalha contra os midianitas com apenas 300 homens. Então, queridos, eu quero trazer aqui para a nossa reflexão que assim como Deus ungiu a Davi, assim como Deus usou a vida de Davi, assim como Deus olhou para as intenções do coração de Davi, Deus também olhou para as intenções do coração de Gideão. Mas por que Deus escolheu esses homens? Por quê, queridos? Quando a gente olha para o texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 27 e 28, está escrito lá, queridos: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, queridos, o Senhor escolhe aqueles que são desprezados, aqueles que são os menores. O Senhor escolhe aqueles, queridos, que aos olhos de muitos não têm valor algum. Ele escolhe aqueles que diante de muitos não têm valor algum. Para essas pessoas que olham, para muitos aí, queridos, que não dão valor algum, que são desprezados. Então o Senhor conhece, queridos. Você talvez seja o menor da sua casa. Talvez você também não tenha valor algum diante dos seus irmãos, diante da sua família, diante dos irmãos da sua igreja, diante da sociedade. Talvez você seja o menor, talvez você seja desprezado por muitas pessoas. Mas o que importa, meu querido, não é a avaliação dos homens, mas sim a avaliação de Deus sobre a tua pessoa. Porque Ele conhece o que está no teu coração. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Amém? E talvez, queridos, vocês estejam também, muitas vezes, entristecidos. Assim como Davi foi entristecido muitas vezes pelos seus irmãos. Assim como também Gideão estava entristecido diante daquela situação de opressão que o povo de Israel estava sofrendo por conta da sua desobediência. Que o Senhor enviou os midianitas para que durante 7 anos aquele povo estivesse oprimindo Israel. Mas eu quero te dizer, meu querido, que talvez, diante de certas situações que pareçam adversas, mas o Senhor Ele tem te levantado, o Senhor tem te escolhido, o Senhor tem te ungido, porque você foi escolhido por Ele. Você foi separado por Ele. Amém? Então eu concluo essa mensagem dizendo para você: você é um escolhido de Deus. O Senhor te escolheu, porque Ele conhece as intenções que eram no teu coração. Quando Davi estava ali, queridos, diante daquele gigante filisteu, ele estava próximo de quem? Ele estava próximo de Saul. Ele estava próximo dos capitães dos exércitos ali, dos generais. Mas aquela unção estava sobre a vida de Davi. O poder de Deus estava sobre a vida de Davi. Porque num capítulo antes,
A Bíblia fala que o Espírito de Deus se apoderou dele. E o Senhor procura, querido, sabe quem é? São os corajosos. O Senhor procura aqueles que são destemidos, aqueles que de fato eles realmente querem romper barreiras, aqueles que de fato querem realmente fazer a obra de Deus com diligência, com seriedade, com compromisso, aqueles que de fato não olham para trás quando põem a mão no arado. O Senhor procura a tais assim, queridos, que sejam pessoas de fato diligentes na sua obra, compromissados com a sua obra, corajosos, assim como Gideão foi corajoso com os seus 300, assim como Davi foi sozinho, corajoso contra aquele gigante filisteu, porque aquele que era para ser corajoso não estava sendo, que era Saul. Saul estava sendo mais um fraco ali, juntamente com os capitães dos exércitos, com aquele exército de Israel. Mas quem enfrentou o gigante filisteu foi Davi, e Deus glorificou o seu nome através de Davi. Assim como Deus também glorificou o seu nome através de Gideão. E assim como Deus vai glorificar também o seu nome através da sua vida, meu amado. Creia em nome de Jesus, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Mas agora eu quero concluir, queridos, orando pela tua vida em nome de Jesus. Porque o Senhor falou fortemente ao meu coração, para que eu ore pela tua vida e apresente a tua vida em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, eu não conheço, Senhor, teus servos, Pai. Eu não conheço as situações adversas que teus servos têm passado, mas eu apresento diante do Senhor neste momento, Pai, a vida de cada um dos teus servos, meu Deus. Senhor, o Senhor chamou essas pessoas, o Senhor separou, Pai, o Senhor escolheu, meu Deus, para estarem à frente, meu Deus, também fazendo a tua obra, para estarem à frente, meu Deus, com diligência, com zelo, com compromisso, com dedicação, Pai, à tua obra, meu Deus. Senhor, dai a cada um deles, Senhor, a unção de ousadia, meu Deus, de intrepidez. Senhor, tu não nos deixa um espírito de covardia, meu Deus, mas o Senhor nos concedeu um espírito de amor, de poder e de moderação, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, ajuda os teus servos, Pai. Fortalece os teus servos, meu Deus. Manifesta o teu poder em nome de Jesus, Senhor. Usa a vida deles, Pai, assim como o Senhor usou a vida de Davi, Pai. Assim como o Senhor usou também a vida de Gideão, meu Deus. E assim como o Senhor tem usado a vida de muitos dos teus valentes, dos teus corajosos, que tem se colocado, Pai, em tuas mãos, que tem feito a tua obra com diligência, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu apresento, Pai, a vida dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, ajuda os teus filhos, Pai. Manifesta o teu poder, Pai. Manifesta a tua glória através da vida deles, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, em nome de Jesus.